Hoje pela manhã nós teremos a alegria de ouvir a palavra de Deus através do pastor Jonas. Quero convidar o pastor Jonas que vem aqui à frente. O pastor Jonas está aqui. Pastor Jonas, um colega meu de faculdade, não que eu seja velho ou que ele seja novo, é que ele é jovem, sempre jovem. Tive a alegria de conhecer o pastor Jonas quando estava ali no Paraná, fazendo curso, um homem de Deus. Pastor Jonas, ele era missionário lá na cidade, ou no estado de Santa Catarina, e ele veio para São Paulo. A filha dele, a Grazi, seu genro, o Eduardo e o seu netinho, são membros aqui da igreja, e é uma alegria poder tê-lo aqui. E o pastor Jonas está em transição para São Paulo, quem sabe se tornará membro aqui da nossa igreja. Desde já, pastor, é uma honra, uma alegria tê-lo aqui conosco. Deixo também a saudação do pastor Guilherme para o irmão. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, podemos? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir graça para a vida do teu servo, o pastor Jonas, que ele possa ser, ó Pai, a tua voz falando ao nosso coração nesta manhã, que a tua palavra encontre também de igual modo morada no coração de cada pessoa aqui presente. Amém. E que o Senhor edifique a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigado pela vida dele, da sua família e por tudo aquilo que ele, meu Pai, já tem sido usado para edificar a minha vida e da minha família também. Abençoe-nos, ó Pai, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jonas, Deus seja contigo. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém, queridos? Queria apresentar minha esposa, né, que é a Jacinta. Ela não gosta muito de ser apresentada, mas se não apresentar, não sabe que ela está aí, né? E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa rica oportunidade de estar. Nós estamos aqui com vocês desde dezembro, mas a gente faz um trabalho de divulgação da teológica nas igrejas, então nem sempre estou aqui, né? Muitas irmãs ali estavam assistindo a classe, me cumprimentaram, pensando que eu não era daqui, né? Então já estamos aqui, queremos agradecer o acolhimento do pastor Guilherme, da família dele. Eu sou muito amigo do irmão, da irmã Nívia, pastor Irlande, Albertassi, Farias Ribeiro Albertassi, trabalhou conosco numa congregação. Eu fui pastor em Volta Redonda, na primeira igreja batista do Retiro, 7 anos e meio. E nós temos muita afinidade também com o pastor Guilherme. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu me casei, eu paguei aluguel para o tio dele, lá na Brasilândia. E ele era menino assim que andava de bicicleta, lá em frente de casa, né? Então, ele tinha uns 12 anos, eu já tinha uns 23, 24 quando eu casei. Então, a gente já tem muita afinidade e agora mais ainda, praticamente fazendo parte da mesma igreja, né? E antes de eu pregar, eu queria falar para os irmãos, né, que a gente teve autorização do pastor Fernando. Esse livro eu escrevi em abril, O Futuro dos Batistas, Diálogo, Unidade, Liderança e Contextualização. E nós lançamos ele lá na Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em abril, quando estivemos lá, né? E esse livro é uma dissertação de mestrado aqui de São Paulo, da Teológica, né? Trabalhamos em cima da história dos batistas, em cima da divisão doutrinária da década de 60, e depois, aparentemente, quem não conhece, né, tem dificuldade de entender que houve uma evolução de uma reaproximação entre as duas convenções, a Batista Brasileira e a Batista Nacional, que foi fundada pelo falecido Ernesto Tonini, né? Eu fiz uma entrevista com ele, não pessoalmente, né? Fiz na época que pastoreava Volta Redonda, e ele disse que foi visitado pelo pastor Irlande. O pastor Irlande estava na época, fez parte da Comissão dos 13, parece, não tenho certeza, e o Irlande disse assim: pastor Tonini, pastor Enéas, se tivesse havido mais diálogo entre as duas situações, né, que a Convenção Batista Nacional, ela saiu da brasileira por momento renovacionista, que propagava a cura, naquela época, milagres, dons de línguas e profecia. Hoje, muitas igrejas batistas fazem cura, batista da convenção, crê em milagres,
talvez nem todos tenham o dom de línguas, porque é um dom, né? A Bíblia fala que é um dom, e também tem profetas no nosso meio, pregadores da palavra, anunciadores do Evangelho, né? E intérpretes dessa palavra, porque a palavra profeta é exatamente isso que o Novo Testamento quer dizer. Então, há um diálogo entre nós. E em 2015, na Convenção de Gramado, a Convenção Batista Brasileira aprovou que haja carta de transferência entre as duas convenções, porque antigamente nem isso acontecia, né? Chegava um batista nacional na Batista Brasileira, era batizado de novo, sendo batista, né? Então, eu creio assim, se o irmão, né, depois quiser adquirir, eu deixei uma meia dúzia lá com o irmão Francisco na portaria, né? E já estou na segunda edição, eu lancei em abril, já estou na segunda edição, graças a Deus por isso. Então, é um livro que está tendo boa aceitação, porque é um livro que é uma dissertação. Você vai discordar de alguma coisa, mas foi uma dissertação, então não quer dizer que eu estou dizendo que você tem que fazer aquilo ou que você tem que crer naquilo, mas está tudo dentro da previsão do reino de Deus. Amém, queridos? Que é o que nós queremos. Esse aqui eu trouxe para o pastor Fernando, depois eu te entrego, por isso não falei nada ali na hora, né? Mas, irmãos, hoje nós queremos trazer uma reflexão, né, uma meditação, em João capítulo 13, né? Nós vamos falar sobre Jesus, o mestre emblemático. João 13, de 1 a 13, é uma experiência muito forte de Jesus com os discípulos, e traz-nos coisas assim, muito boas para os dias atuais. É uma experiência que praticamente nós não praticamos, é apenas considerada simbólica, que é a cerimônia do lava-pés, que nós chamamos, né? Mas nós vamos ver aqui como que é que Jesus se tornou, para mim, eu creio para a igreja, o mestre emblemático. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés? Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Aí o subtítulo diz que Jesus dá uma lição de humildade. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? O 13 ele diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amém, queridos? Irmãos, inicialmente eu gostaria de explicar por que Deus colocou no meu coração essa expressão emblemático. Minha esposa até, ela corrige minhas mensagens, né? Questionou: mas você não acha que esse termo é meio estranho? Eu falei: é estranho, mas nós precisamos saber o que é, né?
É estranho, mas está dentro daquilo que o texto bíblico está nos ensinando através de Jesus. Então, a palavra emblemático vem do grego, emblema. É uma palavra usada quase sempre nas monarquias ou na monarquia. Então, nós poderíamos até dizer assim que seria uma espécie de brasão, certo? Então, você pega lá a Grã-Bretanha, né, que é um país monárquico, até hoje, a Espanha, tem reis. Então, você vai ver que a bandeira, que é o símbolo deles, evidentemente, desses países, traz um emblema. Então, nós poderíamos dizer assim, que Jesus é o nosso emblema. Amém, queridos? Ou seja, Ele é a nossa bandeira. E é interessante que essa palavra, ela significa muita coisa mais. Ela significa, por incrível que pareça, algo incomum, que, na verdade, é o que Jesus é para mim e para você. É algo surreal. Não está dentro, assim, aparentemente, né, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos contemplar fisicamente, né? É algo que está acima da realidade, para nós hoje, e também para os dias dos seus discípulos. Eles ficavam confusos toda hora com Jesus. Mas que isso, Jesus? Né? Pedro falou, você não vai me lavar os pés? Que isso? Que tipo de comportamento é esse? O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Senhor. Como é que o Senhor se rebaixa, né? Vamos usar essa expressão que a gente ouve todo dia aí. Rapaz, você não pode se rebaixar para sua esposa. Eu fui pregar lá no Maranhão, né? E cheguei lá, eu sei que o pessoal nordestino, que eu trabalhei muito com o nordestino em São Miguel, e aqui tem, eu já percebi, já conversei com vários, eles são meio machões. Então eu disse assim para eles, irmãos, eu vou me vestir para pregar. Aí a minha esposa me analisa. Ela diz, olha, essa gravata está torta. Olha, essa gravata não combina com esse paletó, não combina com essa camisa. Olha essa calça. E sabe o que eu faço? Eu obedeço ela. Eu ouço ela. Os caras ficaram com os olhões desse tamanho para cima de mim, né? Por quê, irmãos? Porque Jesus, evidentemente, obedeceu a sua mãe. Ele não era casado, né? Claro. Mas ele tinha muita aproximação também com as mulheres e ele as ouvia como sendo o mestre emblemático, né? É aquele que transformou tudo aquilo que estava em desordem para até mesmo os seus seguidores, colocando então uma estrada, um caminho que poderia dar a eles algo mais excelente. E Jesus, amados, também é chamado como Rabi, né? O mestre, que é uma palavra hebraica que significa mestre. E outra palavra hebraica que significa mestre por excelência é Raboni. Então ele era não apenas um mestre comum, que ensinava nas sinagogas, ensinava nos barcos, ensinava nas montanhas, ensinava nas ruas, ensinava nas praças, ensinava nas casas, ensinava nos diálogos, mas acima de tudo, o que eu quero ressaltar para nós nessa manhã, é que ele praticava o que ele ensinava. Por isso que uma das palavras de emblema, ou emblemático, é pragmático. Portanto, Jesus excedeu, conforme ele dizia para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus hipócritas, não podereis de maneira nenhuma adentrar ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. Então Jesus é esse mestre que precisamos aprender lições comprobatórias, porque as lições dele são comprobatórias não simplesmente para quaisquer pessoas, mas para os seus discípulos, que somos nós hoje, né? Eu e o Fernando alcançamos o grau de mestre, né, Fernando? Mas Tiago diz o seguinte, que aquele que se julga ser mestre, ele terá um julgamento diferenciado do discípulo, porque ele sabe mais, ele estudou mais,
ele deve praticar mais do que os discípulos que estão aprendendo a chegar, segundo o autor de Hebreus, a serem mestres. Então, queridos, ele teve também, Jesus, uma pleiade de títulos que nós conhecemos. Quando a gente vai para um concílio, né, de pastores, o seminarista sofre, porque os conciliadores, aqueles que vão fazer as perguntas, uma das coisas que não escapa, né, quais são os títulos que Jesus recebeu. E olha, são inúmeros. Eu não digo centenas, né, porque a Bíblia não fala em centenas, mas praticamente mais de 10 títulos Jesus recebeu. Messias, Rei, Salvador, Redentor, né, Mestre, Filho de Deus, Filho do homem. Então, são coisas assim que traz esse diferencial na pessoa de Jesus como mestre. Porque ele não foi um mestre só, por exemplo, de teologia, vamos dizer, né? Ele foi um mestre nos relacionamentos. Jesus foi um mestre nas palavras. Porque quando ele terminava de falar ali na sinagoga, todo mundo ficou olhando para ele, lá em Isaías 61, de 1 em diante, diz assim: nenhum homem até hoje falou com tanta autoridade. Amém, queridos? Não é isso que está faltando em nós, mestres ou discípulos? Falarmos de tal maneira que cause algo que faça diferença entre nós e aqueles que estão nos ouvindo, entre nós e aquele com quem nós estamos nos relacionando. Então, queridos, nós vamos ver que esse texto, ele traz para nós uma profunda teologia prática de relacionamento. Jesus ensinando os discípulos como eles deveriam proceder, como ele também procedeu. E nós vamos ver então a primeira lição desse mestre emblemático. Jesus é o mestre do amor. Vamos repetir todos juntos? Jesus é o mestre do amor. Irmãos, toda hora que a gente ouve uma mensagem bíblica nas igrejas, nós estamos sempre nos deparando sobre esta colocação a respeito do amor, que é o que tem faltado na maioria das pessoas, não é? Uma vez eu estava em Vitória, numa convenção, e ouvi um pastor pregando, se não me engano, foi o pastor que hoje é o primeiro da Primeira Batista de Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, João Soares da Fonseca. Ele dizia o seguinte: você pega uma enciclopédia moderna, que é Mirador, Barça, essas aí já foram, né? E você vai ver que, por exemplo, se você pegar a palavra liberdade, você vai ter 20, 30 páginas sobre liberdade. Se você pegar sobre justiça, você vai ter 20, 30 páginas sobre justiça. Mas se você pegar amor, 10 linhas, 5 linhas a respeito do amor. E então, meus amados, o que Jesus nos ensinou não foi isso. Jesus nos ensinou muito mais do que isso, do que ter um dicionário, do que ter uma enciclopédia, que seja do século 21 já, e que poderia, então, fazer alusão àquilo que ele estava praticando com seus discípulos, né? E o texto ele é enfático quando ele diz assim, que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. E entre eles estava Judas, aquele que o traiu. Porque eu, no lugar de Jesus, teria uma dificuldade tremenda, né? De perdoar Judas, de conviver com o meu traidor, comer no mesmo prato que ele, participar da mesma ceia, lavar os seus pés, que estavam sujos da poeira da estrada. Então, amados, né? E às vezes, quantos casais se separam por causa de falta de diálogo, por falta de amor, absolutamente, por falta de perdão, por falta de realmente demonstrar aquilo que Jesus demonstrou para as pessoas, né? E a grande prova está
demonstrado lá na cruz. Nós estivemos aqui, senti muito bem com o culto, mais ainda, porque ele foi todo direcionado com o louvor para aquilo que a gente está trazendo de mensagem, de pregação, de ensinamento da palavra de Deus, falando sobre a nossa crucificação com Cristo. E achei interessante essa tradução, que eu não tinha tido a oportunidade, que a minha tradução provavelmente fala, e a vida que vivo na carne, né? E é meio confuso, porque quando você fala na carne, nem sempre quer dizer no corpo, às vezes é na carne decadente da fé, decadente da moral, né? A carne como sistema decaído das nossas vidas. Então, queridos, Jesus não, ele extrapolou como mestre emblemático aquilo que os homens entendiam por amor nos dias dele, não é? Porque Jesus chegou num momento de crise financeira, de crise moral, de crise religiosa, de crise social, de crise espiritual, tudo era crise nos dias de Jesus. Então alguém esperava uma redenção, algo que trouxesse esperança para Israel. E aí a esperança vem, não através de um discurso que é completamente diferente do método, não é? Ou seja, da prática, como nós temos visto hoje, quase que nas igrejas também, a gente critica a política, critica a economia, que há muita hipocrisia, mas, amados, dentro do povo de Deus, dentro de nós, dentro dos nossos arraiais, haja hipocrisia. Eu até criei lá em Santa Catarina, falei para poucas pessoas, porque essas coisas você não pode ficar falando toda hora, que é perigoso, né? Que Shakespeare disse assim, há mais mistérios entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E nós, os crentes, estamos dizendo assim, há mais farisaísmos entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã hipocrisia. Eu falo isso de cátedra, porque às vezes eu me encontro como hipócrita também, né? Dizendo que eu amo o irmão, mas não estou praticando o amor com aquele irmão, né? Dizendo que eu abençoo o irmão, mas não estou praticando uma atitude de bênção sobre aquele irmão. Então, queridos, Jesus, ele vem para causar um impacto, uma diferença, né? Naquele abismo que existia nos seus dias, para colocar-se como ponte entre Deus e nós, e para revelar o seu amor, a sua condição de filho que amava o Pai, e a sua condição de mestre que amava os seus seguidores, a sua multidão de ouvintes. Então, as atitudes de Jesus são atitudes de bondade e mansidão. Amém, queridos? Não é isso que está faltando? Eu não gosto de contrariar minha esposa, né? Bem, você não tem um sermão que você não dá um toque no futebol, né? Mas eu já vi grandes pregadores fazendo isso, Irlande Pereira de Azevedo, etc., né? Mas eu queria dar um exemplo. Nós temos um jogador no Palmeiras, que eu sou palmeirense, que ele é lá de Volta Redonda, ele é considerado cristão, né? Da comunidade evangélica Projeto Vida, chama-se Felipe Melo. E ele, todo final de jogo, o Palmeiras ganha, diz, glória a Deus. Não sei se já, circunstancialmente já ouviu isso. Aí chegou num jogo complicado, lá no Uruguai, né, que os caras vieram para cima dos jogadores do Palmeiras, inclusive dele, que ele levantou as mãos comemorando o gol, a vitória, viraram o jogo assim, da noite para o dia. E aí, ele saiu correndo e o cara veio para bater nele, ele pegou e deu uns cascudos no cara, e pá, e pá, e pá. Aí vem a experiência prática. E esse glória a Deus? E essa violência? Que ele diz que daria tapa na cara de uruguaios. É de Cristo, irmãos? É de Jesus? Glorifica o nome dele? Faz a diferença para os dias atuais na vida de um cristão? É aí onde nós entramos em choque, em crise, para entender como é que os crentes, os discípulos de hoje, não ouvem, não acompanham o mestre emblemático do amor.
E isso não é só nessa comunidade, isso aí é em N comunidades, em N igrejas evangélicas, em N igrejas chamadas de cristãs. Então Jesus teve essa atitude de bondade para com os discípulos, né? Tolerar aqueles discípulos, tolerar o Pedro que disse: não, você não vai me lavar os pés, não. Ele quis dizer assim: olha, eu não mereço que você lave meus pés, que o Senhor lave meus pés, eu é que tenho que lavar os seus pés. Mas aí é que está, quem quer ser emblemático, quem quer ser modelo, quem quer ser pragmático e paradigmático, tem que dar o exemplo na prática. Amém, queridos? Amar na prática, né? Sustentar na prática, suportar na prática, amparar na prática. Então, meus amados, e as outras atitudes aqui no mestre do amor, são atitudes purificadoras. O judeu, por excelência, na sua religião, uma das coisas que eles faziam era a lavagem pelas águas, através das águas. Você vê lá no casamento de Caná da Galileia, João capítulo 2, aquelas metretas que tinham ali, né, 6 metretas, não era para transformar a água em vinho, era para o judeu que entrasse na festa se purificasse por aquelas águas. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos que a lavagem dos pés também era uma atitude redentora, era uma atitude purificadora. Não era simplesmente um cerimonial ali, né, que os judeus gostavam de praticar, que aquele lado oriental gostava de praticar. Mas veja bem, a importância dos pés. A gente, né, as mulheres dão mais importância que os homens. Faz os pés, faz as mãos, pedicure, manicure, né? Mas veja bem, o profeta Isaías anuncia a importância dos pés, né? Olha aqui o versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós, que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém, queridos? Então o povo estava sendo orientado por Deus através do profeta para também saber utilizar os seus pés. Por exemplo, Salmo capítulo 1 diz assim, que nós precisamos tomar cuidado de não irmos à roda dos escarnecedores. E você não vai para a roda dos escarnecedores sem pés, não é? Com as mãos assim, que nem os caras que fazem apresentação em circo, né? O parque, sei lá, alguma coisa parecida, que bate as mãos no chão e vão com os pés para cima e andam quilômetros e quilômetros, para dizer: não, eu não usei os pés, eu usei as mãos, né? Contradizendo o processo natural da vida, que para andar, para caminhar, para chegar ao seu objetivo, você também usa principalmente os seus pés. Então Jesus prestou atenção na necessidade daqueles apóstolos, daqueles discípulos, terem, não apenas em termos de aparência externa, mas a revelação, queridos irmãos, de que aquilo que está dentro de nós reflete aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós comprovamos com as nossas ações. Mas, queridos, a segunda lição, Jesus torna-se o mestre da humildade. E
Os irmãos sabem que outra coisa, eu tenho percebido a mudança de atitude do homem do século 21, pelo seu comportamento em termos de arrogância. O homem do século 21, ele constitui-se em arrogância em vários aspectos. Um deles, por exemplo, é que no século 20 não era tanta gente que podia ter uma boa casa, né? Um bom carro importado. Então, o ser humano passa por você dentro de um carrão, de um Mercedes, de uma Lamborghini. Estou falando assim meio da classe bem alta, da classe A, né? E nem olha na sua cara. Se você deixou ele passar, né, com educação, ele não te cumprimenta, dizendo, oh, muito obrigado. Poxa, que atitude gentil, né? E, queridos, há outros tipos de comportamento de arrogância também nos nossos dias, levando-se muito em consideração a questão intelectual, por exemplo, não é? De conhecimento científico, de conhecimento tecnológico, de busca de outros planetas no espaço sideral. E o homem parece que realmente tirou os pés do chão. E por isso eu tenho percebido que tem havido uma maior dificuldade de você fazer discípulos, de você evangelizar as pessoas. As pessoas, quando você vai falar de Jesus para elas, essas pessoas que estão nesse patamar, elas dizem assim, olha, eu já tenho Deus, olha a minha mansão, olha meus carros, tem 10, 15 carros na garagem, olha meus filhos, todos com saúde, todos formados na universidade. Eu já tenho Deus, eu não preciso ouvir você falar de Deus, de Jesus. Agora, ter Deus na parte religiosa, na parte teórica, na parte sentimental é uma coisa. Agora, ter um Deus que se fez homem, lavou os pés dos discípulos, humilhou-se, e Paulo diz, e ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Foi obediente, né? Obedeceu o seu pai, nunca resistiu uma ordem do pai, nunca deixou de fazer a vontade do pai. E numa certa oportunidade, em João capítulo 4, os discípulos chegaram e disseram, Rabi, come. Acho que eles viam Jesus como um faquir, né? Jesus não ficava preocupado em ficar toda hora pegando peixe e comendo, como a gente faz, né? A gente sai daqui e já está procurando a comida, será que tem almoço em casa, tem um restaurante aberto lá, não sei o quê, etc. Rabi, come. Ele disse, uma comida para mim e uma bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém, queridos? Então, ele se humilhava diante de qualquer circunstância, de qualquer necessidade, para ensinar os seus discípulos a terem atitudes como ele teve aqui em João capítulo 13, né? Tirou a sua roupa, ficou só de túnica, né? com a toalha, cingiu-se de uma toalha, aproximou-se deles e praticou a humildade. E lavou os pés de todos. Deixou os pés, eu creio, irmãos, impecáveis. Provavelmente não deu aquela passadinha de água superficial, não. Ele foi lá e deixou os pés deles, se tivessem aqueles pés encardidos, né? Que eles andavam muito de sandália, e na poeira, ele deixou brilhando. Amém, queridos? Assim como ele quer deixar brilhando o meu e o seu pé, para termos pés formosos, que anunciam as coisas boas, que anunciam a paz. Amados, então, essas atitudes que Jesus teve foram gestos que demonstram, para nós sermos um mestre emblemático como ele, gestos de submissão. De nos submetermos àqueles que, na figura da comunidade, são menores do que nós. Ah, mas você vai se submeter àquela pessoa ali? Você não percebeu que ele não tem cultura? Ele é pobre, ele é analfabeto. Nós tivemos exemplos, irmãos, eu não queria contar não, mas acaba não tendo como não contar. Em São Miguel, de duas pessoas que foram emblemáticas no meu tempo de pastorado. Um chamava-se Onias, ele era um piauiense, e outro chamava-se Sergídio, era um cearense. O Onias ainda tinha um grau de instrução, né? Mas ele chegou
do Piauí, não é? Ele chegou do Piauí como cangaceiro, que se converteu e veio para São Paulo com 9 filhos. E o pastor Mário Valadão acolheu-os na casa dele, do lado da Igreja Batista, primeira igreja de São Miguel. E aí, puxa, 9 filhos, né? O pastor da igreja acolheu. E agora, o que vai ser dessa família? Irmãos, passou-se o tempo, aí quando eu cheguei lá, fiquei sabendo da história. Um dos filhos dele foi capitão da polícia e hoje é juiz federal. Um dos filhos. Outra filha dele tem uma empresa aduaneira que dá muito dinheiro em Santos. Outra é advogado. Então, meus amados, quando a gente se submete a Jesus como mestre emblemático, nós podemos ver que a nossa humildade vai fazer efeito profundo na vida das pessoas. Esse irmão Sergílio chegou lá, 65 anos, cearense, não sabia fazer o óculos fundo da garrafa, como dizia minha mãe, mas sabia ler a Bíblia porque aprendeu lendo a Bíblia e era um evangelista nato. Visitava a igreja todinha, enquanto o pastor às vezes não conseguia, ele era aposentado. Irmãos, ele dizia assim para mim: pastor Jonas, eu trouxe 100 vidas convertidas para o pastor Mário Valadão batizar nesse púlpito aqui. Amém, queridos? E outra coisa, quando ele morreu com 98, ele teve problema de próstata, atingiu o pulmão, morreu no Santa Marcelina. Ele mandou que entregasse o endereço do senhor que estava do lado do leito dele, que ele tinha evangelizado e ele tinha aceitado Jesus. Amém, queridos? Humildade. O processo que Jesus faz para que nós nos aproximemos daquelas pessoas que precisam de salvação, que precisam da maestria de Cristo como a pessoa emblemática. Mas, queridos, também as atitudes e os gestos de Jesus são de coerência, não é? A harmonia entre a teoria e a prática. Por isso que ele é o mestre por excelência e o mestre emblemático. E também a autoridade, como nós dissemos no início. E isso traz para nós as seguintes perguntas: como devo fazer? E a quem devo fazer? Os discípulos e as ovelhas ficavam com seus corações aguçados, com suas mentes aguçadas. E agora? Ele fez tudo isso por nós, pela sua obra, pelo reino de Deus, pela sua morte futura, porque ele já estava no capítulo 13, já estava caminhando no capítulo 14 para a cruz. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu for, vós estejais também. Terceira lição, não é? Jesus, parece ser redundante, mas não é? É o mestre do exemplo. Jesus é o mestre do exemplo. Vamos repetir? Vamos voltar na segunda parte. Jesus é o mestre da humildade. Vamos repetir? Jesus é o mestre da humildade. Terceiro, Jesus é o mestre do exemplo. Vamos repetir? Jesus é o mestre do exemplo. Dos versículos 13 a 18. Irmãos, que exemplos que Jesus deu ali, e que parece que não é tanto exemplo assim, como eu estou falando. Irmãos, Jesus deu um exemplo de justiça. Amém, queridos? Amém? Muitas vezes eu e você não somos justos. Não somos justos com nossos filhos, não somos justos com nossa esposa, não somos justos com nossos pais, não somos justos com nossos familiares. E se nós não formos justos com esses, seremos com aqueles de fora? Com os da sociedade? Com os da igreja? Observe bem isso, não é? Nós não somos justos. E Jesus mostrou a sua justiça através de não fazer distinção entre os 11 discípulos e Judas. O seu amor deveria ser equânime, deveria ser equivalente. Ele não deveria dizer: não, aquele ali é o traidor, eu vou dar só uma passadinha com a toalha e depois já mando ele embora, porque ele é perigoso, não é? Quantos, infelizmente, quantos pastores vivem fracassados
quase fechando as suas igrejas, porque ele fica ali 20 anos e vai mandando todo mundo embora que é contra ele. Ele não lava os pés das suas ovelhas, dos seus discípulos. Ele vai mandando embora, fala, esse aqui é perigoso, esse aqui já derrubou um pastor não sei aonde, aquela não sei o quê, e não sei o quê. Não faz justiça, não faz justiça. Então, meus queridos irmãos, Jesus é esse exemplo. E um texto muito forte sobre a justiça que Jesus pôs em prática foi quando ele foi ser batizado. João, como Pedro, disse assim, João Batista, não, eu que tenho que ir a ti, você vem a mim, o Senhor vem a mim. O Senhor é que tem que me batizar, não eu que tenho que te batizar. A resposta de Jesus foi assim, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. Amém, queridos? Por quê? Porque aquela lei que Jesus recebeu também e praticou, ela tinha que se tornar uma coisa prática, uma coisa exata, embora a lei não é uma ciência exata, mas eu digo no sentido de revelar a justiça de Deus, deveria vir primeiro pelo Mestre, o supremo exemplo e emblemático. O segundo exemplo que eu vejo nele é o famoso exemplo de resiliência, uma palavra muito usada hoje, tudo quanto é lugar, você vai no jornal, na televisão, nos livros, né? E resiliência é uma coisa que é usada tanto na física, quanto na psicologia e também na administração. Mas o que quer dizer? Resiliência é você resistir ao sofrimento, mas olha, nós não podemos confundir resiliência com estoicismo. O estoicismo era aquela filosofia grega que levava o homem a sofrer por prazer. Então Jesus foi estoico, ele teve prazer no seu sofrimento, teve, porque ele salvou-nos, salvou toda a humanidade que crê nele como o justo de Deus, como o exemplo de justiça e de resiliência. Irmãos, pesquisei a palavra resiliência e ela significa o seguinte, não é apenas sofrimento, é quando você está em estresse, em pressão, você permanece no seu estado natural, sem perder o controle, sem perder a direção, sem perder a cabeça, sem perder a família, sem perder a igreja, sem perder a fé. Foi o que Jesus ensinou através do seu exemplo, indo para a cruz e comportando-se desta forma. Veio toda a pressão, veio o diabo e disse, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. E ele poderia ter mandado milhares de anjos para destruir toda aquela multidão e ter ficado ileso, e ter ficado tranquilo, sem nenhum sofrimento. Mas, queridos, eu e você iríamos sofrer se ele não sofresse por nós, se ele não resistisse, se ele não continuasse o mesmo, Jesus, até a morte e depois também na sua ressurreição. Então, amados, nós vamos ver que essa resiliência, né, trouxe-nos também a possibilidade de sermos resilientes nesta condição atual, com tanta falta de amor, com tanta falta de justiça, com tanta falta de humildade, com tanta falta de controle, com tanta falta de reverência, né, entre pais e filhos, entre filhos e pais, com tanta violência nos ônibus, nos metrôs, nas praças. Os irmãos veem aí que péssimo exemplo está dando a prefeitura e o governo de São Paulo, né, destruindo aquela situação da Cracolândia, porque o cara da televisão disse assim, olha, ninguém fez nada até agora pela Cracolândia, no sentido de tirar aqueles bandidos de lá e fazer justiça e colocar lá gente decente. Essa pressão veio e ao invés deles dialogaram com a Junta de Missões, graças a Deus, mas estão destruindo pessoas e locais e condições que poderiam dar uma situação de mais resiliência na nossa vida política aqui de São Paulo. Irmãos, e por último, Jesus é o mestre da determinação. Vamos falar? Estava até esquecendo, né? O mestre da determinação. Vamos falar? O mestre da determinação. Uma das coisas, né, que às vezes falta em nós como líderes
e outros tantos é a falta de determinação nas nossas vidas. Nós não somos determinados. Esses dias passamos por uma experiência, e eu estava estudando Neemias, e eu falei para o meu filho, estou estudando Neemias, que eu vou pregar sobre o líder vencedor, no aniversário de um colega de 34 anos, e o livro, o Charles Swindoll disse o seguinte: quando você tiver que resolver um problema, como Neemias teve, que o povo desanimou, a perseguição veio, o povo desanimou, o povo dispersou, tome uma decisão rápida, não fique protelando, não fique deixando para daqui um mês, não fique deixando para daqui um ano, não fique deixando para daqui uma década, para você resolver o seu problema pessoal, familiar, eclesiástico e no seu trabalho. Seja determinado. E foi o que Jesus foi, ele foi determinado. Ele nos ensinou também para os discípulos a atitude de determinação, primeiro quando ele os escolheu, ali em Lucas capítulo 5, capítulo 6, em Mateus também, nesses primeiros capítulos, capítulo 4, ele escolhe os seus discípulos, é uma determinação. Ele não ficou pensando assim, olha, eu vou ter que orar um ano, né, que às vezes, hoje nós vivemos uma realidade diferente, nós vamos escolher um pastor, às vezes a gente ora 2 anos e escolhe o pastor errado. Né? Um exemplo, não é verdade? Mas eu digo assim, ele orou uma noite toda, e depois, no outro dia, ele abraçou João, beijou, abraçou Tiago, beijou, abraçou Pedro, beijou, abraçou Bartolomeu, beijou, abraçou Felipe, beijou, Natanael, e alguns Judas, né? Vários Judas ali, e vários Tiagos. Então, ele teve uma determinação emblemática. Uma noite de oração, no dia seguinte, já estava resolvido o problema dos continuadores da obra redentora da humanidade. Então, meus queridos, a outra coisa que ele escolhe, ele diz assim em João capítulo 15, 16, eu vos escolhi, não para que ficais só ouvindo minhas mensagens, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém, queridos? Quando eu fiz o velório da esposa do irmão Nias, irmã Boaventura, que sofreu muito com câncer, eu disse para eles, porque às vezes a gente fala em fruto na obra de Deus, você já pensa em ganhar 10 para Jesus, 50 para Jesus, igual o Sergídio, né? 100 para Jesus. Mas eu disse para eles o seguinte, irmãos, esse fruto são os filhos também. Né? 9 filhos a irmã teve, olha que bênção, quantos netos? Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava lá no Jardim das Oliveiras, em Itaim Paulista, pastoreei São Miguel, e faleceu a lavadeira, que foi do meu tempo, do tempo do Mário, chamada Elisa Ferreira da Silva, uma pernambucana. Aí eu participei do velório dela. Estava lá no Oliveira, lá no Itaim, fui lá acompanhar o velório, o culto fúnebre, e eu vi, irmãos, que coisa impressionante. Nunca tinha visto, sinceramente, eu nunca tinha visto. A família deu uma relação de 143 pessoas saídas do ventre da irmã, eu digo assim, do ventre, que eu digo direta e indiretamente, netos, bisnetos, tataranetos, da irmã Elisa Ferreira da Silva, que viveu cuidando das roupas da igreja, das togas do coral, cuidando das toalhas das mesas, né? Daquelas coisas que ela tinha que lavar. E isso foi até os 90 anos. Depois ela não aguentou mais e eles substituíram ela. Mas veja, né, a determinação e a escolha que Jesus fez e os frutos que essa irmã produziu. Amém, queridos? Então, hoje, nós tivemos um missionário que foi meu aluno lá na Penha, na extensão da Teológica, chamado Fábio Nicodemo, menino super inteligente, inteligentíssimo. Ele está... a cidade lá, Cesena, é um nome difícil até de falar, fazendo um trabalho fantástico. Ele diz assim, Jonas, lá na Europa, eles não querem mais ter filhos, eles não acreditam mais
nos seus descendentes e no futuro da Europa. Então, eu às vezes prego, falo, olha, tem gente que não quer ter nem meio filho, não é? Essa geração Z, tem a Y e tem a Z. Eu acho que é Z o nome dessa geração. Não deram o nome ainda dessa geração, de tão complicado que está. Não quer ter filho, quer ter cachorro, quer ter gato, quer ter arara, né? Mas filho não, isso é problema. E sabe o que acontece em contrapartida, irmãos? Sabe o que acontece? Os muçulmanos, dadas pelas famílias, e eles falam, é isso mesmo que nós queremos, fazer filho nessa turma aí, para que a nossa religião seja reconhecida aqui no Brasil. E, meus irmãos, eu peguei um outro vídeo, onde o líder deles dizia assim, nós somos 1 milhão de muçulmanos no Brasil, daqui 20 anos nós queremos ser 20 milhões, mas nós precisamos de líderes, e eles estão buscando, às vezes, até no meio evangélico, líderes que querem ganhar dinheiro, eles pagam bem, eles são árabes, eles têm petrodólares, mas Jesus não, Jesus nos escolheu, para que nós possamos ir e darmos fruto. Irmãos, outra determinação de Jesus, além da redenção, é o julgamento. Ele separará o trigo do joio, não é? João Batista fala lá no capítulo 3, que ele vai tirar a palha do meio do trigo, e vai jogar aonde a palha? No fogo, para que se queime para sempre. Então essa determinação é ele, não apenas como mestre, mas agora transformado num grande juiz, vai se assentar no trono branco para julgar a cada um de nós. Então, nós vamos ver a conclusão da nossa palavra nessa manhã, né? E Jesus é o mestre emblemático. E uma das coisas que precisamos fazer para aprender, que já vai do meio para o final da Bíblia, é Hebreus, com humildade, com exemplo e com determinação. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.